E aí? Vamos lá? Nossa, cheguei bem perto agora da câmera. Mas hoje temos aqui um tema de o silêncio e o seu valor. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes você já pensou, eu não deveria ter dito isso, ou não deveria ter dito aquilo, ou putz, por que eu falei uma coisa dessa? Você se arrependeu? Eu tenho certeza que você já se arrependeu alguma vez de alguma coisa que você falou. Pois eu, muitas. Além desses momentos, o silêncio se faz vencedor de argumentos, porque ao mantermos o silêncio em certas ocasiões, o nosso interlocutor percebe que foi agressivo, ou o tempo que você permanece em silêncio, questão de 2 segundos, se faz suficiente para acalmar os ânimos em uma discussão. Então, às vezes, em um debate, ou em uma discussão acalorada, um pouquinho de silêncio pode ajudar. A pessoa pode perceber que ela está falando alguma coisa ruim, né, e cancelar, ou ela percebe que ela está sendo agressiva, tá? E acabar ficando mais calma. Aqui eu coloquei um exercício. Então pense em um lugar caótico, com várias pessoas gritando e discutindo sobre um determinado assunto. Uma mesa com várias pessoas falando, discutindo sobre um assunto X ou Y. Deve ter acontecido já, acontece, é bem comum em faculdade e escola. Agora, procure imaginar uma pessoa sentada, quieta, porém vigilante e observadora, não sentado fazendo qualquer outra coisa, mexendo no celular. Uma pessoa prestando atenção, quieta. Nesse mesmo lugar, né? Essa pessoa é provavelmente a mais sábia. Por quê? Pois em silêncio, no silêncio dela, ela vê os outros participantes e muitas vezes enxerga os demônios falando por eles. Aqui eu vou falar algumas coisas que falam de temas religiosos, porém a mensagem independe se você vai pegar uma conotação religiosa para você ou não, tá? Funciona de qualquer jeito. O ponderamento antes de falar qualquer coisa, um pequeno intervalo de silêncio para deliberação é crucial para todo e qualquer indivíduo que queira ser ouvido, pois a antecipação gera atenção. Então, quando você fica um pequeno tempinho para falar alguma coisa em uma certa discussão, a outra pessoa que está conversando com você pode antecipar um pouco a sua resposta. Então ela já está esperando a sua resposta, sabe? E faz com que seja mais impactante a sua próxima mensagem. Tá? É isso que eu quis dizer nessa parte. Então a antecipação gera atenção. O silêncio aqui eu vou falar um pouco religiosamente, porém, se você não é, também vai entender da mesma forma. O silêncio também é bíblico, pois Jesus nos fala através de uma de suas parábolas, algo como: não joguei suas pérolas aos porcos. Essa frase eu acho que todo mundo conhece. Aí agora eu faço uma pequena análise, né? Os porcos com suas, ou as nossas pérolas, jogadas para eles, né? Rolarão em lama e as pisotearão, fazendo com que se tornem inúteis. Inúteis quem? As pérolas. Traduzindo para o cotidiano, ao meu ver, seria algo semelhante a: não gaste suas palavras com quem não as entende. Então, às vezes, a gente acaba perdendo tempo e paciência falando coisas de grande valor para o pessoal que não vai entender. Não estou dizendo de pessoas carentes ou pessoas, enfim, de diferentes hierarquias monetárias. Categorias monetárias, quer dizer. Eu estou querendo dizer para uma pessoa que não quer entender o que você está falando. Tá?
Uma pessoa que não tá com vontade de entender. Então, eu falo aqui que é muito comum em discussão com um dos participantes, ou quer dizer, é muito comum em discussões um dos participantes, quando não todos os envolvidos, simplesmente ignora qualquer raciocínio e quer somente ganhar aquela discussão. Quase todo mundo, eu acredito, alguma vez já entrou numa discussão somente para ganhar um argumento, não para abrir a mente e conversar e tentar entender algum outro ponto. Quase todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Porém, isso não significa que devemos ficar em silêncio total, né? Afinal, utilizando novamente a Bíblia, nós temos o dever de orientar os nossos irmãos. Então, assim, traduzindo também para uma forma não religiosa, seria: o bom senso nos faz falar coisas necessárias. Por quê? O silêncio dos bons é o triunfo dos maus. Então, tudo tem o equilíbrio, tá? Também, porque a gente vive numa sociedade, né? Então, criar o hábito de raciocinar além de pensar. A gente sempre fala, pense antes de falar. Não é só pense, porque pensar você está organizando uma frase. Raciocina sobre essa frase. Raciocina tudo. Pensa nela de verdade. 1, 2, 3 vezes. Isso é raciocinar. Então, criar o hábito de raciocinar antes de falar é crucial para sermos melhor entendidos. Sempre que for necessário, né? Eu coloco um adendo final, que é o seguinte: nunca fale mais do que o necessário e sem ser solicitado, bem como informações pessoais, piadas desnecessárias e baboseiras. Isso pode te prejudicar de inúmeras formas, desde a reputação sua, de outras pessoas envolvidas, até na escalada social. Isso já é um outro tema para outro vídeo. Portanto, pratiquemos o silêncio verbal, falado, mas também o mental. Isso é muito importante também. Porque conforme a gente está sempre com barulho mental, é música, é discussão, é podcast, é não sei o quê, a gente não tem mais o silêncio mental, onde deixamos o ambiente limpo de sons, inclusive músicas, lo-fi, qualquer um desses, para refletirmos sobre nosso dia, vida ou vontades. Então, assim, gente, o silêncio vai num rumo contrário ao que tudo nos mostra, né? Então, a todo momento a gente quer um barulho novo, uma informação nova, uma descarga de dopamina nova com algum vídeo, com alguma imagem, algumas coisas do dia a dia, né? Então, liga o jornal, fazer alguma coisa, a gente não consegue mais ficar quieto, em silêncio, até antes de dormir. Tem gente que liga aquele ASMR, né? Antes de dormir para ficar ouvindo coisas, a gente não consegue. Isso é um problema. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mais lidar com o diálogo próprio mental delas, que muitas vezes pode ajudar a superar traumas. Então, o silêncio vai te ajudar a trabalhar a sua reflexão diária. Por exemplo, antes de dormir. Então, antes de dormir, você vai lá, fica em silêncio, pensa no seu dia, pensa nas coisas que você fez, pensa em algumas atitudes que você pode ter mudado, você poderia ter mudado no seu dia, que você pode mudar no futuro. Pense sobre o futuro. Para tudo isso, a gente precisa de um silêncio mental. Não ficar pensando em vídeo, série, filme. Enfim, a mensagem de hoje é sobre o silêncio. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Se você gostou, já sabe. Vamos praticar um pouco mais do silêncio.